Olá, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é o professor Sérgio. É muito bom estar com vocês. Eu sou diácono na congregação de Clube de Campo, uma das igrejas do Ministério de Santo André. Por misericórdia de Deus, nesse trimestre eu tenho cooperado com esse material do CAPED, que é muito importante. E espero que você, professor, tenha consultado e tenha sido abençoado vários. E hoje nós trataremos, ou melhor, chegamos na lição de número 10, né? Já estamos nos aproximando no final de mais um trimestre abençoado. E nessa ocasião nós estamos estudando sobre o livro de Jó, né? Muito importante saber a relação que há entre o justo e o sofrimento. E eu quero, na lição de hoje, trazer para vocês alguns comentários, alguns insights, algumas ideias que podem agregar ao conteúdo que com certeza você já vem estudando, vem preparando. Eu compartilhei com os professores uma atividade a fim de que vocês possam diversificar também a aula de vocês, além dos slides que eu usarei aqui nessa videoaula. Enfim, vocês têm à disposição um bom material. Se ficar alguma dúvida, mande nos comentários ou mande nos nossos canais do Caped, faça com que essa pergunta chegue até mim, chegue até o comentarista, o irmão Newton, pastor Newton, que com certeza nós estamos aqui à disposição para ajudá-lo e auxiliá-lo na sua jornada, nessa preparação da aula que você ministrará no domingo para os seus jovens. Sem perca de tempo, eu quero aqui compartilhar os meus slides e mostrar para vocês essa imagem, né? Um tanto quanto, de repente, assustadora, né? Satanás e o sofrimento de Jó tem a ver. Qual que é a natureza ou a ação de Satanás, a influência de Satanás na aprovação de Jó? As últimas aulas nós vimos sobre os amigos de Jó. E agora nós estamos aqui para falar sobre Satanás, que é um agente direto dentro dessa narrativa que é o livro de Jó. Professor Saião, comentando sobre a figura de Satanás no livro de Jó, ele faz um trocadilho que eu acho muito engraçado, mas útil. Abre aspas. Perigo! Satanás está solto. Então, nesta aula, veremos como Satanás faz as suas tentativas contra o, o justo Jó e como que é, Deus acompanha ou vê tudo isso, né? Imagina você chegando em uma sala de aula, pode ser até no próprio domingo, né? E de repente o seu aluno perguntar para você sobre quem é Satanás, qual a relação o que o teste de Satanás tem a ver com essa fé desinteressada de Jó. Qual a natureza pessoal e a queda de Satanás? Quais os limites de Satanás dentro da narrativa de Jó? E o sofrimento como um propósito divino. Eu já quero adiantar aqui, meus irmãos, e falar que a aula de domingo não é uma aula expositiva sobre a pessoa de Satanás, tá? Você não vai ficar ali 1 hora e meia, 2 horas discutindo, conjecturando sobre o diabo, né? E aí vem aquelas teorias que mais trazem confusão do que edificam. O propósito desta aula é justamente responder um questionamento que talvez os seus jovens tenham em suas cabeças,
ou de repente você já teve até a oportunidade de conversar com o seu jovem, que é a origem do mal e do sofrimento no mundo. Então, esse é um dos temas, né? A figura de Satanás é uma das leituras que engloba desde a filosofia até a teologia. E o livro de Jó, ele é aquele que narra a história de um homem justo confrontado por adversidades inexplicáveis, e o que mais intriga foi a figura de Satanás que aparece dialogando diretamente com Deus, desafiando a sinceridade da fé de Jó. E aí essa narrativa pode levantar uma série de perguntas, né? Quem é Satanás? Qual é a sua natureza? Qual o seu papel? Se é que tem algum, né, na aprovação de um homem temente a Deus. A história de Jó, ela não apenas nos apresenta um drama humano, como vai dizer o Michael Gorin e o Bartolomeu Craig, né, o Craig Bartolomeu, no livro Drama das Escrituras. Não, a história de Jó não é apenas um drama humano que ficou ali em Jó, mas a história de Jó pode ser o nosso drama também, né? E essa história desvenda uma complexidade tanta para a teologia, que é sobre a origem do sofrimento e a natureza da fé. E aí, nesse contexto, nós, teólogos, professores, estudantes, pastores, ensinadores, pregadores, temos uma grande pergunta que requer investigação, que requer seriedade, que é a figura de Satanás e a sua influência, não apenas na história de Jó, né, mas também na compreensão teológica, filosófica, até, por que não dizer, antropológica, do mal e da provação e do sofrimento na figura, na vida do homem. Então, o livro de Jó levanta questões centrais. É possível adorar a Deus sem esperar recompensa? Essa é uma das grandes questões que o livro de Jó nos traz, né? E Satanás desafia a ideia de uma devoção pura, sugerindo um vínculo utilitário. Na visão de Satanás, o que ele vai sugerir a Deus é, ó, Jó só se serve porque até o momento o Senhor tem abençoado ele, tira tudo que ele tem. Veremos se ele continua, né? Se ele continua fiel ao Senhor. E aí, meus irmãos, nós temos aqui então essa figura de um dos personagens enigmáticos, controversos da teologia bíblica, né? E uma figura, um personagem que também é fruto de muitos pensamentos místicos, até mitológicos. Mas a Bíblia, ela nos dá um parecer a respeito de quem é esse inimigo de nossas almas. Então, quando a primeira coisa que nós precisamos compreender é, apesar das representações caricatas, né, como por exemplo, a que eu coloquei aí no nosso slide, e outras que você já deve ter visto em filmes, desenhos, séries, em gibis. Verdade é que, apesar de toda essa influência que essa figura exerce, tanto na mitologia, em literaturas e até mesmo na cultura pop, há uma profunda complexidade teológica que nos chama a seriedade quando nós tratamos desse ser. Então, o nosso propósito aqui não é você apenas mergulhar de forma superficial, mas a partir de fontes bíblicas, de teólogos sérios, você compreender a natureza de Satanás, a sua origem, as suas características e, crucialmente, a sua atuação no drama da aprovação de Jó. É importante entender Satanás, especialmente no contexto
do livro de Jó. Por quê? Porque isso não satisfará apenas uma curiosidade, tá? Não é vamos descobrir quem é esse vilão, não é isso. Pelo contrário, essa compreensão é fundamental para desmistificar conceitos errados sobre o mal, a tentação e a própria soberania de Deus. Então, a forma como Satanás desafia a integridade de Jó nos obriga a confrontar a essência da fé. É ela incondicional ou existe um interesse oculto, uma transação por trás da nossa devoção? Essa é a primeira coisa que compreender a figura de Satanás nos auxilia, né? E essa questão é central para a narrativa de Jó e tem implicações profundas para a nossa jornada espiritual e teológica. Então vamos primeiramente aqui explorar a etimologia dos nomes Satanás, né, diabo ou diabolos. Vamos analisar um pouco do que a Bíblia fala sobre a sua queda, e a Bíblia fala, enfim, vamos mergulhar então um pouquinho aqui. Então, para compreender a figura de Satanás, é essencial começar pela análise etimológica de seu nome. O termo Satanás ou Satã, né, ele é de origem hebraica, né, dentro do contexto ciro-pérsico ali, né, ou do contexto pérsico. É tanto que é, você observa essa questão da palavra Satanás a partir ali, por exemplo, do livro de Crônicas e Samuel, quando relata a tentação de Davi para contar o povo. Em Samuel, que é um livro escrito antes do cativeiro, diz que o Senhor tentou, né, o, o Davi para que ele pudesse contar o povo. Crônicas, que é o último livro escrito do Antigo Testamento, falando de escritura, e é escrito e foi escrito no contexto pós-exílico, você observa que ele já vai falar que Satanás, né, é quem vai tentar Davi. E por que isso? Justamente porque a palavra Satanás, ou Satã, né, ela é de origem, ela está no vocabulário hebraico, mas ela tem a sua origem ali dentro do contexto pérsico, principalmente. Alguns teólogos, alguns exegetas vão trabalhar a ideia de que Satã é uma palavra persa, né? Persa, e que o hebraico, os rabinos se apoderam desta palavra para descrever essa figura do mal. Mas, de qualquer forma, não vamos entrar aqui tanto numa parte técnica, né? Até porque não é o propósito. Esta palavra Satã significa adversário, opositor, acusador. Então, não se trata inicialmente de um nome próprio, tá bom? Não é que Satanás é um nome próprio, mas de um título que descreve a sua função. No Antigo Testamento, principalmente, Satanás, ele é retratado como um ser que se opõe tanto a Deus quanto à humanidade, agindo como um procurador no tribunal celestial, questionando a sinceridade da fé dos justos, como vemos aqui no caso do livro de Jó. Já no Novo Testamento, nós encontramos o termo grego diabolos, significa caluniador, acusador, complementando e reforçando a função adversarial de Satanás. Então, esses nomes, portanto, não apenas identificam o personagem, mas também definem sua essência e seu modo de operação. Então, é isso. Então, Satanás ele é um tipo de um promotor ali acusando, né? Acusando. Quanto à sua natureza, Satanás não é uma força. As escrituras revela que ele é um ser pessoal e angelical. Ou seja, ele não é uma força abstrata do mal
ou um conceito metafísico, filosófico, mas ele é uma pessoa, né, espiritual, com intelecto, vontade e emoções. Haja vista que ele se rebela contra Deus e traz consigo, consegue convencer muitos outros anjos ali que caíram com ele, né? Então, é muito interessante isso, que o Tomás de Aquino, um grande teólogo que é conhecido na teologia como o Dr. Angelus, ou Doutor Anjo, dos anjos da angelologia, ninguém estudou na teologia, né, angelologia como ele vai explicar o porquê que a queda dos anjos, e aí está Satanás, foi tão decisiva e única no sentido de que eles não tiveram uma outra oportunidade. Porque o grau de conhecimento que os anjos tinham de Deus eram muito maiores do que o de Adão e Eva, né? A própria Bíblia fala que eles foram dotados de força, mais força do que os homens. Então, o nível de conhecimento deles foi muito maior, por isso que a queda deles foi maior e definitiva. O próprio Tomás de Aquino, ainda falando sobre esse ser pessoal, sobre o seu intelecto e sua vontade, vai nos trazer, dentro da Suma Teológica, uma coisa muito interessante, que é, por que que os anjos não se arrependem, os anjos que caíram? Justamente porque eles conhecem tão bem a Deus, que eles se negam se arrepender e saber que existe alguém que é soberano sobre eles. Claro que Deus é soberano sobre os anjos caídos, os anjos que não caíram, sobre toda a criação. Mas isso é devido à sua rebelião e à sua vontade. Ou seja, os anjos caídos, eles permanecem no pecado de forma consciente, eles querem pecar, eles querem rebelar, entendeu? Eles querem se manter distante de Deus. Então é isso. Então, as narrativas bíblicas retratam o diabo como um ser que vai interagindo, vai planejando, vai executando ações, o que demostra que ele possui personalidade, tá bom? E claro, além disso, descreve como um ser angelical, pertencente ali a uma a das mais belas ordens dos seres celestiais já criados por Deus. E essa origem angelical é crucial, pois implica que ele não é eterno, tá bom? Eterno é só Deus. Deus é eterno. O Espírito é eterno. O Filho, Jesus, ele é eterno e imortal, né? Ele é eterno quanto verbo, mas se tornou imortal a partir do momento que ele experimentou a morte, e essa é a garantia da nossa vida eterna ou da nossa imortalidade, né? Então, isso é muito interessante. Então, isso é ponto. Ele não é eterno, ele não é onipotente. Às vezes, pessoas com mais medo do diabo do que de Deus. E o diabo não, ele não é onipotente. Deus sim pode matar o corpo e ainda lançar a alma no inferno. Mas ele é uma criatura poderosa, tá? Então, nada de, eu vou pisar na cabeça desse cão banguelo, desse cachorro banguelo. Não faça isso, meu irmão. O inimigo, ele não é onipotente, mas ele é uma figura poderosa, no qual o próprio Miguel, quando disputava a respeito do corpo de Moisés, disse: O Senhor te repreenda. Então, a sua existência como ser pessoal e angelical sublinha a realidade do conflito espiritual e a necessidade de discernimento teológico, né? Então, eis a importância de estudar teologia séria. Agora, vamos falar um pouquinho da sua posição original, né? O nosso comentarista trouxe aqui textos que eu preciso dizer o seguinte, que esses textos eles falam sobre reis, falam sobre monarcas que no contexto babilônico, né, Isaías 14 e Ezequiel no contexto de Tiro, né? Só que assim, alguns traços que são apresentados nessas escrituras
nos mostram que havia ali uma certa influência, né, do mal. Então, esse texto nos traz aqui alguns insights. Claro, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado para não formar uma teologia e sair conjecturando. Por exemplo, é com base em Ezequiel 28 que muitos usam, afirmam que Satanás, antes da queda, era músico, né? Não tem isso. Ali fala que no dia que ele foi criado, os seus instrumentos foram criados nele, indicando o seguinte: professor Carlos Augusto Vailate, abre aspas, nos explica que ele era tão belo que o simples andar dele, o simples agir dele, era como um louvor para o Senhor. Mas não tem, né, não tem nada ali exegeticamente, hermeneuticamente, que comprove, que venha colaborar ou venha dar base para essa ideia de que Satanás era um músico, era um maestro, enfim. A Bíblia não fala nada sobre isso, né? Até porque a Bíblia só o apresenta como um anjo muito importante, né? E se nós olharmos hoje, dentro do, do contexto é, é, bíblico e do que a Bíblia narra sobre a hierarquia angelical, os anjos importantes ali nós temos quem? Miguel, que é o príncipe, né, do exército, na categoria de arcanjo, nós temos Gabriel, e é isso, né? Então, assim, os anjos, eles louvam a Deus, eles louvam, mas falar que Satanás era um músico, e aí eu lembro, quando eu ainda era adolescente, que tinha-se aquela mística sobre os músicos, né? Por que que os músicos são tão perseguidos? Porque o diabo era músico e quer levar todos os músicos para o mundo, para o inferno. Meus irmãos, na verdade, o diabo quer levar todo mundo, músico, não músico, letrado, não letrado. Ele quer que todos se percam porque ele sabe qual é o destino dele, né? E ele quer levar as pessoas para longe de Deus. Então, nós vamos analisar aqui, né? Então, esses textos sugerem que antes da sua queda, ele era um anjo com poder, com um lugar de destaque entre os anjos, né? E ele tinha, ou estava muito próximo ao trono de Deus. E isso lhe trouxe um orgulho. Orgulho esse no qual Paulo vai falar, e aí, ó, isso é o que a Bíblia fala sobre o pecado de Satanás, o orgulho. O pecado de Satanás foi o orgulho. O seu orgulho fez invejar e desejar aquilo que estava reservado ao filho. Ele queria estar à direita de Deus, ele queria estar no lugar que pertence a Jesus. Por isso a sua fúria contra a pessoa de Cristo, né? Então, essa exaltação inicial torna a sua rebelião ainda mais dramática e significativa. Então, nós vemos que a importância de considerar e compreender Satanás como um ser pessoal e angelical é fundamental para desconstruir visões reducionistas que o transformam em uma mera personificação do mal ou em um produto da imaginação humana. O diabo é um adversário real, com uma história real e um papel teológico específico e real, que desafia a nossa compreensão humana, né? Então, a origem e queda de Satanás são pontos cruciais para entender a sua natureza. E embora as escrituras não apresentem uma narrativa contínua e explícita de sua queda, há passagens poéticas e proféticas que são tradicionalmente interpretadas como descrições desse evento. Então, Isaías 14, referindo-se à estrela da manhã, ou Lúcifer, e esse é um outro ponto, tá, pessoal? Lúcifer também não é o seu nome pessoal, tá bom? Tá, mas e da onde que vem Lúcifer? Lúcifer vem da tradução da Vulgata. Eu estou até com a minha Vulgata aqui na frente, né? Deixa eu tentar pegar ela aqui para mostrar para vocês. Lúcifer vem da Vulgata Latina, onde esse texto, só um minutinho aqui, ó, minha Vulgata Latina, né? Não sei se vai aparecer muito. Na Vulgata Latina, esse texto, ele aparece como lux,
né? Ou Lúcifer, Lucifera. E aí, a partir daí, é que vem essa compreensão de Lúcifer. Mas Lúcifer significa nada mais do que estrela da manhã, tá bom? Ou aquele que é cheio de luz. Então, não é que esse é o seu nome pessoal, ninguém sabe o seu nome pessoal. Ele tinha, com certeza, né? Deus não criou os anjos sem nome. Se Deus ele valoriza a pessoalidade, ele com certeza deu um nome a esse anjo antes de sua queda. Mas Deus não quis revelar, e é o que eu sempre falo: se Deus não quis revelar, a nós cabe apenas compreender a natureza desse ser, tá bom? E qual que é a importância também de compreender ele como estrela da manhã? Isso fala do brilho, né? Fala da sua glória que ele tinha. Então, essas passagens, como Ezequiel 28, que o descreve ali como um querubim ungido, enfim, são passagens que sugerem que Satanás, originalmente, era uma criatura de grande beleza e sabedoria, e que se rebelou contra Deus por orgulho, desejando usurpar a glória divina e assumir uma posição de igualdade ou superioridade. Então, a sua queda, portanto, não foi resultado de uma imperfeição criacional de Deus, mas de um ato deliberado de sua vontade. E aí, a partir da sua queda, as características de Satanás, né, é, a partir da sua queda, essas características se definem pela sua oposição constante a Deus e a sua criação. Então, ele é primeiramente um opositor, Satanás, que se manifesta como enganador e caluniador, diabolos. E a sua estratégia principal é semear a dúvida, a mentira e a discórdia, visando desvirtuar a fé, a confiança em Deus e corromper a humanidade. Então é isso, né, que essas características que são vividamente ilustradas nas escrituras e na aprovação de Jó. Satanás não ataca Jó diretamente pela força bruta, mas através da calúnia, né? E da engenharia de circunstâncias para provar sua tese. Então ele questiona a motivação da fé de Jó, sugerindo que a devoção do patriarca era meramente uma barganha com Deus, o interesse. E essa tese revela a perspectiva de Satanás. Ele vê a fé como uma transação. Por isso que todo comerciante da fé é, de certa forma, ou tem uma aliança com Satanás, porque Satanás é o primeiro a trazer a ideia de que é impossível adorar a Deus ou ter uma fé sem um motivo. Satanás, ele podemos dizer, ele inaugura o ministério de transação da fé. Eu creio em Deus desde que Deus me dê alguma coisa. Só que em Jó era diferente, Jó era desprovido disso. Jó amava a Deus por fé genuína, por fé incondicional, né? E essa visão distorcida do amor e da fé é o cerne da influência de Satanás e da sua operação no livro de Jó, né? Dentro do Novo Testamento, Satanás também é apresentado. Ele é apresentado como príncipe deste mundo e ele é apresentado como príncipe das potestades do ar, sugerindo o quê? Que os demônios não estão presos no inferno, todos, né? Pedro vai falar de alguns que estão, sim, em lugares profundos, né? Como alguns dividem, sugerem o Tártaro. Mas Paulo também vai falar de demônios, no qual Satanás, que é o príncipe sobre eles, estão nas regiões celestiais. E que regiões celestiais são esses? Os céus, né? Os céus. Então, o céu atmosférico, o espaço, enfim. Ele não está preso lá no inferno com um garfo, atormentando as almas, tá bom? Ele está solto e continua nos acusando, tá bom? Então, vamos continuar aqui. E aí tem uma pergunta, né?
que, a partir de agora, vendo a operação de Satanás aqui, né, é, Satanás, apesar de sua astúcia e poder, ele é 100% limitado em sua natureza como criatura. Diferente de Deus, ele não possui atributos incomunicáveis como a onisciência, a onipotência ou a onipresença. Sua estratégia no livro de Jó, onde ele precisa testar para conhecer as intenções do coração de Jó, evidencia essa falha fundamental. Ele é um adversário formidável, mas jamais um igual, operando estritamente dentro das permissões divinas, o que o distingue radicalmente da soberania absoluta de Deus. E aqui tem uma coisa interessante, né? O livro de Jó, ele nos leva a uma resposta que muitas pessoas, né, uma resposta a uma pergunta que muitos podem fazer. Se Deus é tão poderoso, por que Satanás é seu inimigo? E aí as pessoas têm uma mente, na mente, né, a nossa cultura pop, popular, o diabo com uma espada, Deus com outra, aí eles brigando e cada espadada sai. Não, a guerra, ou a briga, por assim dizer, entre Deus e o diabo, não que Deus tenha adversário, que Deus está acima de todos, mas o diabo sim vê na figura de Deus um adversário, é no campo da ideia, é no campo da moral, é no campo cósmico da fé. Então o livro de Jó nos mostra isso, tá? Por que que ele tem que testar? Porque a batalha entre Deus e o diabo no livro de Jó, fica muito claro, é no campo das ideias. Por isso que é tão importante o campo das ideias. Por isso que Paulo vai falar de capacete da salvação, né? Então, Jó, a tese de Satanás é direta e cínica. A fé de Jó é, por extensão, a fé humana em geral. Não é genuína nem incondicional. O diabo está, por meio da figura de Jó, falando: ó Deus, é impossível alguém te amar, alguém crer no Senhor de forma incondicional. Então, ele argumenta que Jó serve a Deus apenas por interesse próprio, devido às bênçãos materiais e à proteção que recebe de Deus. E aí, né, diante de tudo isso, diante dessa redução que ele faz da fé de Jó, né, Deus ele permite que Satanás aflija Jó, destruindo seus bens, matando seus filhos e finalmente atacando sua saúde, tudo com uma restrição: não tirar a vida. O que se desenrola, então, é um testemunho da adoração genuína, e apesar de toda a perda e sofrimento inimagináveis, Jó não amaldiçoa a Deus, mas a sua resposta é: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E posteriormente ele vai falar, né, para sua esposa: aceitaremos de Deus o bem e não aceitaremos o mal? Essas são expressões que transcende, né? Que transcende a ideia que Satanás traz ali. Mas por que que tudo isso é importante, né? Para nós entendermos um pouco da própria, dos próprios atributos e enganos de Satanás. Satanás é aquele que está procurando oportunidades para nos induzir ao erro. Você lembra que eu falei que era o campo das ideias? Né? Então, e aí, quando eu coloco aqui no slide metamorfose e ilusão, a estratégia de Satanás é o engano. Se possível for, ele se faz de anjo de luz, né? Ou ele se torna, utiliza a aparência do bem para seduzir e desviar as pessoas, né? Então, a verdadeira adoração aqui, no caso de Jó, ela aparece, né? Aparece essa tese de Satanás, de uma fé como uma transição, ou seja, como algo apenas material, vai caindo por terra. Por quê? Porque vai ficando nítido a piedade de Jó, né? E aqui é uma coisa muito interessante, ó, baseado nesse texto. A fé humana é frágil,
O homem é visceralmente materialista. Se a saúde for atingida, a adoração cessará imediatamente, pois pele por pele, tudo quanto tem dará o homem pela sua vida. Olha a que ponto o diabo chega. Ele quer falar que todo homem, né? E aí, diante disso, nós temos o quê? A verdadeira adoração de Jó, que não é isenta de questionamentos ou angústia. Ele luta, debate com seus amigos, clama por justiça. Contudo, em nenhum momento ele abandona sua integridade ou sua fé em Deus. E em nenhum momento ele murmura blasfêmia contra Deus. Então, a história de Jó, portanto, não apenas desmascara a tese utilitarista de Satanás sobre a fé, mas também oferece um modelo de resiliência, adoração, e nos mostra em que campo que está essa luta entre Deus e Satanás. Então, o propósito de Satanás sempre será o sofrimento, destruição, e aí ele vai empregar várias ferramentas. E o propósito de Deus, contrastando, é de purificar. O sofrimento, na visão de Satanás, é para destruir. E na perspectiva de Deus, o sofrimento é para purificar e edificar. E aí, nós temos aqui uma consolidação teológica interessante do verdadeiro ou falso. Satanás possui atributos divinos como onisciência, que lhe permitia conhecer os pensamentos e eventos que ocorreriam com Jó? Claro que não. É falso. Por que que é falso? Porque onipotente, onisciente é apenas Deus, né? Então, eu quero já partir para o final dessa aula, trazendo aqui algumas reflexões e para nós concluirmos, né? Então, a compreensão da natureza pessoal e angelical de Satanás é crucial para não subestimar a complexidade do mal, mas também para reconhecer que ele é uma criatura limitada, não um poder onipotente. As passagens sobre a origem e queda de Satanás que lemos revelam, né? Eu acho que a grande lição que fica para nós, que o orgulho e o desejo de usurpar a glória divina foram a raiz da sua rebelião e servem como um alerta para a fragilidade e o que pode nos levar a uma vida de soberba. Então, a tese de Satanás sobre a fé humana como transação, o livro de Jó nos desafia a examinar a genuidade e as motivações de nossa própria devoção. Buscamos a Deus por suas bênçãos ou por quem ele é? E a resposta de Jó a todo esse sofrimento extremo é um testemunho poderoso de amor incondicional e integridade, né? Então, a aprovação de Jó e a influência de Satanás convidam-nos a essa reflexão profunda sobre a soberania divina, a liberdade humana e a presença do mal em um mundo criado por um Deus bom. Então, ao final desta aula, eu espero que você, professor, tenha uma compreensão aprofundada sobre a figura de Satanás e a sua complexa influência na aprovação de Jó. Nessa videoaula, exploramos a identidade etimológica, a sua natureza como ser pessoal angelical, parte da sua origem e queda. Vimos que ele não tem um nome pessoal, tá? A Bíblia não revela, a Bíblia chama de Beelzebul, a Bíblia chama de acusador, e aí, a partir da tradução da Vulgata, surge essa questão de Lúcifer, mas isso também são características. Mas, acima de tudo, ele é um opositor e um caluniador da fé, né? E ficou evidente, ou fica evidente, que a história de Jó transcende como uma narrativa de um indivíduo. Ela torna-se, dentro do drama das Escrituras, um palco de um debate, de uma luta cósmica sobre a autenticidade da fé humana, né? Então, eu espero que você, querido professor, possa ser abençoado por essa aula. O meu propósito aqui foi fazer com que você evite erros comuns, tá? Como, por exemplo, confundir Satanás como um ser onipotente ou coigual a Deus, quando na verdade ele é uma criatura limitada.
atribuir a Satanás todo e qualquer mal ao sofrimento, né, ignorando outras causas como a liberdade humana, interpretar a aprovação de Jó como um ataque gratuito de Deus, não foi Deus, tá? Em vez de um teste de fé que desmascara a tese de Satanás e glorifica a Deus. E ver a fé de Jó como passivo, sem questionamento. Não é isso, tá bom? E, acima de tudo, tirar místicas de Satanás, né? Sobre que ele era músico e por isso ele tem uma fúria especial contra os músicos. Não, gente. O inimigo, ele quer destruir a todos, porque ele não quer que nenhum de nós cheguemos às mansões celestiais. Eu concluo essa aula dizendo que, enquanto o diabo usa o sofrimento para nos castigar, Deus usa sim o sofrimento para purificar, aprofundar a fé, revelando sua glória e amor. Deus abençoe e eu espero você na próxima videoaula, se o Senhor assim permitir. Até mais.